A Guerra do Pacífico não começou com um general ou um imperador. Começou com um sistema financeiro que tornou a paz matematicamente impossível. Quando os aliados julgaram os crimes de guerra em Tóquio, entre 1946 e 1948, 7 homens foram enforcados. Generais, políticos, homens que deram ordens, assinaram documentos, planejaram invasões. Hideki Tojo, o primeiro-ministro em tempo de guerra, tentou se matar antes da captura. Falharam em ressuscitá-lo apenas para negá-lo até mesmo essa fuga. Ele subiu ao cadafalso carregando o peso de Pearl Harbor, da China, das Filipinas, carregando tudo. Mas os homens que tornaram Pearl Harbor inevitável nunca foram chamados, nunca subiram ao banco dos réus, nunca tiveram seus nomes registrados como arquitetos da catástrofe, porque não eram homens. Era um sistema. A Alemanha teve Hjalmar Schacht, o banqueiro que criou os títulos MEFO, que financiou o rearmamento nazista através de engenharia financeira invisível. Schacht teve nome, rosto e julgamento. Foi absolvido em Nuremberg, mas seu legado foi debatido, dissecado e julgado pela história. O Japão não teve Schacht. O Japão foi Schacht. Um Schacht fragmentado, distribuído entre zaibatsu gigantes, tecnocratas do Ministério das Finanças, banqueiros do Banco do Japão, e um imperador que alinhava tudo sem comandar nada diretamente. Uma lógica shaktiana, sem rosto, sem nome, sem culpado único. E quando a guerra acabou, eles voltaram ao anonimato. Escreveram relatórios, reorganizaram bancos, ajudaram a reconstruir o Japão. Alguns até prosperaram. Esta é a história de como um império construiu uma máquina financeira tão sofisticada que tornou a guerra não uma escolha, mas uma equação. E de como os arquitetos dessa inevitabilidade escaparam não apenas da forca, mas da própria memória. O problema começou com uma contradição. No início do século XX, o Japão industrializou-se mais rápido do que qualquer nação asiática. As fábricas cresciam, cidades se expandiam. A Marinha Imperial se tornava uma das mais poderosas do Pacífico. Mas quanto mais crescia, mais o Japão sufocava. Porque o Japão não tinha nada. 88% do petróleo vinha dos Estados Unidos. Toda a borracha vinha do Sudeste Asiático. Aço de qualidade, cobre, bauxita, estanho, tudo importado. O Japão era uma potência industrial construída sobre areia, sem recursos naturais. Cada tanque produzido, cada navio lançado ao mar, cada fábrica funcionando, dependia de que outros países quisessem vender. E os tecnocratas perceberam algo terrível. Sem engenharia financeira, o império morreria antes da guerra começar. Não foi um homem que viu isso. Foram dezenas, centenas. Banqueiros das famílias Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda, os Zaibatsu, conglomerados que controlavam 30% da mineração, metais e químicos do Japão, 50% das máquinas, 70% do comércio de ações. Eram eles que sabiam. Cada ien gasto no império dependia de ien que o império não tinha. Ao mesmo tempo, funcionários do Ministério das Finanças faziam contas em silêncio. Olhavam os déficits coloniais, Taiwan, Coreia, Manchúria, e percebiam que cada conquista custava mais do que rendia. Manchúria, o suposto tesouro de recursos, absorvia 39,4% de todos os investimentos financeiros coloniais até o final dos anos 1920, e ainda operava no vermelho. O Banco do Japão, tecnicamente privado, mas coordenado com o Ministério das Finanças, via a inflação subindo, o crédito se esticando, as reservas de ouro diminuindo. E os militares, independentes do governo civil desde as reformas do início do século, planejavam expansões que exigiriam bilhões de ienes que não existiam. Todos perceberam o mesmo problema. Separadamente, silenciosamente. O Império Japonês era uma máquina industrial movida a crédito artificial e recursos emprestados. Funcionava apenas enquanto os outros permitissem. E se parassem de permitir,
tudo desabaria. Não era questão de ideologia, era matemática. A solução não veio de um gênio financeiro. Veio de um sistema que se construiu sozinho, pedaço por pedaço, sem arquiteto único. Primeiro, os bancos coloniais. Quando o Japão anexou a Coreia em 1910, criou o Banco Chosen, que funcionava como banco central e banco comercial ao mesmo tempo. Emitia moeda, financiava projetos, comprava títulos do governo japonês. Expandiu para a Manchúria quando os déficits comerciais da Coreia se tornaram insustentáveis. Precisava de novos mercados, novos investimentos, novo sangue. Em Manchúria, após a invasão de 1931, o exército de Kwantung estabeleceu o Banco Central de Manchou. Não era um banco, era uma válvula de escape. O governo fantoche de Manchukuo emitia títulos, o banco os comprava, Tóquio garantia a dívida. O dinheiro fluía para construir ferrovias, fábricas de aço, minas de carvão, tudo para sustentar o império. Mas o império precisava de mais dinheiro para sustentar a Manchúria. Círculo vicioso perfeito. Depois veio o sistema de overlending, empréstimos excessivos. Funciona assim: grandes empresas precisam de capital. Pedem empréstimos aos bancos municipais. Os bancos municipais não têm dinheiro suficiente, mas emprestam mesmo assim, porque sabem que o Banco do Japão vai cobrir. O Banco do Japão cobre, porque o Ministério das Finanças ordena. E o Ministério das Finanças ordena, porque os militares precisam de indústria funcionando para produzir tanques, navios, aviões. Todo mundo empresta além da capacidade. Todo mundo depende do próximo. Ninguém pode parar. Em 1937, quando a guerra com a China começou de verdade, o governo criou a Conta Especial para Orçamento Militar Extraordinário. Era um orçamento paralelo. Não passava pela dieta, o parlamento japonês. Não tinha fiscalização. Os chefes dos ministérios decidiam os gastos. O imperador aprovava. Pronto. 155 bilhões de ienes gastos entre 1937 e 1945. 145 vezes o custo da Guerra Sino-Japonesa de 1894. O Banco do Japão passou a comprar títulos do governo incondicionalmente. Transformou dívida em dinheiro. Os títulos viraram quase tão líquidos quanto moeda. Inflação, controlada por repressão financeira e controles de preço. E tudo isso, bancos coloniais, overlending, conta militar secreta, compra incondicional de títulos, não tinha cara, não tinha nome, não tinha Shakt, tinha Mitsui financiando navios, Mitsubishi construindo aviões, Sumitomo extraindo cobre, Ministério das Finanças emitindo dívida, Banco do Japão imprimindo dinheiro, militares gastando sem limite, imperador alinhando tudo sem comandar diretamente, fragmentado, mas alinhado. A máquina financeira que sustentaria a guerra não foi inventada. Foi montada, peça por peça. Cada instituição resolvendo seu próprio problema, criando o problema do império inteiro. Cada vitória tornava o Japão mais fraco. Parece paradoxo, mas era matemática pura. Conquistar Taiwan significava investir em portos, ferrovias, processamento de alimentos. 70% da manufatura taiwanesa em 1938 ainda era processamento de comida, não indústria pesada, não autossuficiência. Taiwan não pagava por si mesmo. O Japão é que pagava por Taiwan. A Coreia, anexada em 1910, drenava capital constantemente. Mesmo com investimentos massivos nos anos 1920 e 1930, o déficit comercial exterior, incluindo comércio com o próprio Japão, só crescia. A colônia consumia mais do que produzia. Manchúria, a joia da coroa, a conquista de 1931 que prometia recursos infinitos, era o pior de todos. Sim, tinha carvão. Sim, tinha minério. Mas extrair custava fortunas. Construir infraestrutura custava fortunas. E tudo era feito não para lucro, mas para abastecer a máquina de guerra japonesa. Indústria pesada priorizando construção militar. Nenhuma ênfase em lucratividade. O Japão conquistava para ter recursos.
mas precisava de recursos para manter as conquistas, e precisava de novas conquistas para pagar pelas antigas. Pior, cada expansão aumentava a dependência do inimigo. Em 1940, quando o Japão invadiu a Indochina francesa para cortar rotas de suprimento chinesas, os Estados Unidos responderam com embargo de ferro, aço e cobre. Doeu, mas o Japão conseguiu desviar produção civil para militar. Aguentou. Mas o petróleo era diferente. 88% do petróleo japonês vinha de um único país, Estados Unidos. Não havia substituto, não havia estoque suficiente, não havia produção doméstica. O Japão industrial, o Japão imperial, o Japão militarizado, tudo dependia de que a Califórnia continuasse vendendo óleo. E os banqueiros sabiam disso. Em julho de 1941, a sede da Marinha Imperial informou ao imperador Hirohito que as reservas de óleo bunker se esgotariam em 2 anos se nenhuma nova fonte fosse encontrada. 2 anos em paz. Em guerra, metade disso. Os tecnocratas do Ministério das Finanças fizeram contas que ninguém queria ver. Reservas atuais, X toneladas. Consumo mensal em paz. Hino, tempo restante 24 meses. Consumo em guerra, o dobro. Tempo restante, 12 meses. 12. O império dependia do inimigo para sobreviver. E se o inimigo cortasse o fornecimento, o relógio começaria a correr. Não era questão de orgulho ferido. Não era Bushido, honra samurai, destino manifesto asiático. Era aritmética. 26 de julho de 1941. O presidente Franklin Roosevelt assinou a ordem executiva congelando todos os ativos japoneses nos Estados Unidos. Horas depois, Grã-Bretanha fez o mesmo. As Índias Orientais holandesas, dona dos campos de petróleo de Brunei, seguiram. Em um único dia, o Japão perdeu acesso a 94% do seu petróleo. Naquele momento, em escritórios silenciosos em Tóquio, homens de terno fizeram uma conta que ninguém poderia desfazer. Reservas atuais. Suficiente para 12 meses de guerra ativa. Alternativas. Nenhuma. No outono de 1940, o Japão tinha pedido 3,15 milhões de barris às Índias Orientais holandesas. Recebeu contra-oferta de 1,35 milhões. Insuficiente. Escolhas. 3. Primeira. Aceitar as exigências americanas. Retirar todas as tropas da China. Abandonar o pacto tripartite com Alemanha e Itália, equivalente à rendição total sem guerra. A elite política considerou isso uma derrota completa, inaceitável. Segunda, continuar negociando. Mas cada semana de conversa significava toneladas de petróleo queimadas, reservas diminuindo, capacidade militar futura enfraquecendo. No final, colapso de qualquer jeito. Terceira, atacar agora. Capturar os campos de petróleo das Índias Orientais, a borracha da Malásia Britânica. Maximizar as reservas disponíveis. Arriscar tudo em uma aposta. Nocautear a frota americana no Pacífico. Conquistar os recursos do Sudeste Asiático. Forçar negociação antes que os Estados Unidos se recuperassem. Não era estratégia. Era um desespero matemático. Em 6 de setembro de 1941, a Segunda Conferência Imperial se reuniu. O imperador Hirohito, um dia antes, havia repreendido o general Hajime Sugiyama sobre a falta de sucesso na China e as baixas chances de vitória contra os Estados Unidos e aliados. Mas a matemática não mudava. O primeiro-ministro Fumimaro Konoe argumentou por mais negociações, concessões e tempo. Foi ignorado. A conta regressiva já havia começado. O almirante Isoroku Yamamoto, que planejava o ataque a Pearl Harbor desde o início de 1941, finalmente recebeu aprovação. Teve que ameaçar renunciar para convencer o alto comando naval. Não porque quisesse guerra, porque entendia que o relógio não parava. De agora em diante, um historiador escreveria depois, o relógio e o medidor de óleo ficavam lado a lado. Pearl Harbor não nasceu de ambição imperial. Nasceu de uma equação impossível, criada por um sistema financeiro
que tornará o império dependente do próprio inimigo. Os banqueiros, os tecnocratas, os homens que construíram a máquina, eles perceberam primeiro. Perceberam em julho. Perceberam que não havia saída. Que a paz era matematicamente insustentável. Que a guerra era inevitável. Mas não podiam parar. Porque não eram um homem. Eram um sistema. E sistemas não se rebelam contra si mesmos. 7 de dezembro de 1941. Pearl Harbor. A armadilha havia fechado. A guerra resolveu o problema por exatamente 3 meses. Entre dezembro de 1941 e março de 1942, o Japão conquistou as Filipinas, a Malásia Britânica, Singapura e as Índias Orientais Holandesas. Capturou os campos de petróleo de Brunei. Capturou as plantações de borracha. Capturou as minas de estanho. Problema resolvido, certo? Não. Porque agora o petróleo estava a 4.000 quilômetros de distância, atravessando o oceano infestado de submarinos americanos. Cada navio-tanque afundado era petróleo perdido para sempre. E os submarinos não paravam. A logística explodiu. O sistema de overlanding, empréstimos excessivos cobertos pelo Banco do Japão, que havia financiado a expansão, agora financiava uma guerra que consumia tudo. O Banco do Japão comprava títulos do governo sem parar. Imprimia dinheiro. A dívida pública crescia exponencialmente. Durante a guerra, controles de preço e racionamento escondiam a inflação. Mas ela estava lá, crescendo, esperando. E então veio a destruição física. 25% dos edifícios do Japão viraram cinzas. 34% das máquinas industriais foram destruídas. 80% da capacidade naval afundada. Tóquio, Yokohama, Osaka, Kobe. Mais de 1/3 ou metade de cada cidade queimada até o chão. Quando a guerra acabou, em agosto de 1945, a produção industrial japonesa havia caído para 27,6% do nível pré-guerra. E aí a inflação explodiu. A tendência já estava lá. Aumento da dívida governamental coberto por emissão excessiva de moeda. Não podia ser cortado após a derrota. O fornecimento de dinheiro disparou. O Banco do Japão tentou congelar depósitos bancários e mudar para um novo ien. Nada funcionou. Escassez de alimentos, más colheitas, fim da apreensão de comida da Coreia, Taiwan e China. Escassez de tudo. Política fiscal expansionista para a reconstrução. Moeda sem valor. Hiperinflação. O mesmo sistema que havia financiado o império agora acelerava sua destruição. Overlanding virou colapso de crédito. Bancos coloniais viraram ruínas. Emissão de títulos virou hiperinflação. Controle de câmbio virou paralisia econômica. A solução havia virado veneno. Exatamente como Schacht, mas pior. Porque Schacht era um homem. Podia ser preso, afastado, julgado. A Alemanha perdeu a guerra, mas tinha estrutura industrial parcialmente preservada nas zonas de ocupação americana e britânica. O Japão tinha um sistema distribuído que ninguém podia parar. E quando colapsou, colapsou completamente. Hiperinflação mais severa, destruição física mais extensa. Dependência total de ajuda americana para não morrer de fome. O sistema mais sofisticado causou o colapso mais brutal. Abril de 1946. Tóquio. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente começou seus trabalhos. Modelo: Nuremberg. Objetivo: julgar crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. 28 acusados, 9 civis, 19 militares. Hideki Tojo, o primeiro-ministro de guerra, o homem que MacArthur forçou a carregar toda a responsabilidade por Pearl Harbor. Generais que planejaram invasões, políticos que assinaram alianças. O tribunal durou 2 anos e meio. 700 testemunhas. 4.336 peças de evidência. 7 homens foram enforcados em 23 de dezembro de 1948. 16 condenados à prisão perpétua. Mas os banqueiros, os tecnocratas do Ministério das Finanças, os líderes das famílias Mitsui,
Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda, nenhum julgamento, nenhuma acusação, nenhum nome no banco dos réus. Inicialmente, a ocupação americana planejava dissolver o Zaibatsu completamente. 1.200 empresas foram marcadas para a investigação, quebrar os monopólios, democratizar a economia. Menos de 30 foram efetivamente quebradas. Por quê? Porque em 1947, a Guerra Fria começou. George Kennan, diplomata americano, voou para o Japão e convenceu MacArthur. As políticas anti-Zaibatsu pareciam comunismo. O Japão precisava ser forte economicamente. Baluarte contra a União Soviética. Não podia ser fraco. Outubro de 1948. Documento NSC 13/2. Mudança de reforma para a reabilitação econômica. Secretário do Exército Kenneth Royal foi direto. O Japão precisa de uma economia autossuficiente, forte o suficiente para servir como dissuasão contra ameaças totalitárias no Extremo Oriente. Os Zaibatsu foram salvos. As famílias perderam as holdings, mas mantiveram fortunas através de ações em empresas reorganizadas. Os bancos coloniais foram dissolvidos no papel, mas muitos banqueiros simplesmente mudaram de cadeira. O Ministério das Finanças permaneceu intacto. Mesmos funcionários, mesma estrutura, mesma influência. E então ressurgiram, com outro nome, Keiretsu, associações empresariais. Não mais estrutura vertical controlada por uma família. Agora relações horizontais financiadas por bancos. Mas a essência permaneceu. Múltiplas empresas interligadas, oligopólio, laços pessoais, conexão com o governo que evitava competição excessiva. Mitsui voltou. Mitsubishi voltou. Sumitomo voltou. E nos anos 1950, quando a Guerra da Coreia estourou, o Japão se tornou depósito de suprimentos para as forças da ONU. 590 milhões de dólares em 1951. Mais de 800 milhões em 1952. Contratos militares. Indústria renascendo. Os mesmos mecanismos financeiros que haviam financiado a guerra, agora financiavam a paz. Os mesmos homens, ou seus filhos, que haviam criado a máquina da inevitabilidade, agora ajudavam a reconstruir. E ninguém perguntou: quem tornou Pearl Harbor inevitável? Tóquio julgou quem deu ordens. Enforcou generais, prendeu políticos. Mas quem criou o sistema que tornou a guerra matematicamente inevitável? Quem construiu a máquina de dependência que transformou paz em suicídio econômico? Voltaram ao anonimato. Escreveram relatórios. Reorganizaram bancos. Prosperaram. Porque quando a responsabilidade é distribuída, a responsabilização desaparece. A Alemanha teve Hjalmar Schacht. Nome, rosto, julgamento, legado debatido pela história. O Japão teve um sistema. Fragmentado, invisível, sem rosto. E sistemas não sobem ao cadafalso. Décadas depois, o historiador Edward Miller escreveria: aos olhos japoneses, a bancarrota era uma ameaça letal, um ataque à própria existência da nação. Mas Miller estava falando de 1941, da armadilha. Do momento em que a matemática selou o destino. Ninguém escreveu sobre 1948, sobre o silêncio. Sobre os homens que criaram a armadilha e nunca foram nomeados. Porque essa é a verdade que ninguém quer dizer. Pearl Harbor não foi decidido por Tojo. Foi decidido por um sistema financeiro construído peça por peça, sem arquiteto único, que tornou a guerra não uma escolha política, mas uma inevitabilidade aritmética. E quando a guerra acabou, quando chegou a hora de perguntar quem fez isso acontecer, o mundo enforcou generais e poupou banqueiros. Tóquio julgou quem deu ordens. Mas quem criou a equação impossível nunca subiu ao banco dos réus. O Shakti japonês nunca teve nome, mas decidiu a guerra.